Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência ao nosso estudo da apostila, hoje nós vamos falar um pouquinho em relação aos oxyânions, tudo bem? Bom, o que são os oxyânions, beleza galera? Bom, oxyânions são compostos salinos que contêm a presença do oxigênio, tá bom? Então, olha só, como nós estamos trabalhando as funções, lembra, a gente estava trabalhando as funções ácidos, as funções bases, né, os sais, os óxidos e os hidretos. Depois a gente ficou, né, dividindo cada uma dessas funções, começamos a trabalhar os ácidos, vimos que os ácidos podem ser divididos em hidrácidos e em oxiácidos, e agora a gente está estudando os oxyânios. Os oxyânios são sais que contêm oxigênio, certo? Que contém oxigênio. Bom, agora o que é importante a gente destacar aqui, beleza? De onde vêm esses oxyânios, tá bom? Vocês já sabem então que os oxyânios são sais que contêm oxigênio, mas precisamos saber de onde eles vêm, tá bom? Eles vêm justamente dos ácidos. Lembrando que os ácidos, eles podem ser classificados no que nós chamamos de hidrácidos e no que nós chamamos de oxiácidos, beleza galera? Tudo bem? Bom, e é justamente desses oxiácidos que vêm os oxyânios, tudo bem? Olha só, o que acontece? Como que nós chegamos nesses oxyânios através dos oxiácidos? É muito simples, galera. Primeiro nós precisamos entender que todo ácido em contato com a água, todo ácido em contato com a água sofre um processo chamado do quê? Isso, ionização. E o que seria o processo de ionização? O processo de ionização não é a formação de íons que antes não tinha? Exatamente, seria a formação de íons, né, que antes não tinha. Beleza? Então, olha só, vou pegar um ácido qualquer aqui, tá bom? O ácido que eu vou pegar é esse daqui, ó, por exemplo, HCl. Esse ácido, ele é classificado como hidrácido, não é? Por que que ele é um hidrácido? Porque ele é um ácido que não contém oxigênio. Quando eu coloco um ácido, por exemplo, em água, ele tem que sofrer o processo que nós chamamos de ionização, não é isso? Então, ó, depois aqui, ó, do primeiro elemento químico, o processo de ionização é romper essas ligações. Então, depois aqui, ó, desse primeiro elemento químico, já que aqui tem uma ligação covalente, nós vamos romper essa ligação, onde o primeiro sai positivo, o hidrogênio ele perde o elétron e fica positivo, enquanto o cloro, que é mais eletronegativo, arranca esse elétron e fica para ele, então ele fica negativo. Como está em água, eu falo que isso daqui fica aquoso, tudo bem? Bom, isso aqui poderia ser um gás, sem problema nenhum. Agora, olha só que interessante. É um processo de ionização porque acaba formando íons, beleza? Bom, vale destacar que os íons eles podem ser classificados, não pode? Toda vez que eu tenho um íon positivo, eu afirmo que eu tenho um cátion, não é isso? E toda vez que eu tenho um íon negativo, eu afirmo que eu tenho um ânion. Então, nesse processo, né, de ionização, acaba formando um cátion e um ânion. Já deu para você observar que o que nós vamos estudar agora são os oxyânios, né? Os oxyânios é um derivado de um sal que contém oxigênio. Dá para perceber que isso aqui não é um oxyânio, isso aqui são um ânion qualquer que não tem um oxigênio, porque para ser um oxyânio tem que ser um ânion com oxigênio. Então, ó, esses oxyânios não vêm dos hidrácidos, porque ó, o hidrácido está liberando um ânion normal. Então eles vêm justamente de onde que eu falei para vocês? Eles vêm dos oxiácidos. Os hidrácidos não liberam oxyânios, os hidrácidos só liberam ânions normais. Então agora eu vou pegar um oxyânio qualquer. O oxyânio que eu vou pegar, por exemplo, ó, vem de um oxiácido que é o HNO3, beleza? Quando eu pego o HNO3, que é o ácido nítrico, nós já aprendemos a nomenclatura, né? Quando eu pego, por exemplo, então, o HNO3 e eu coloco ele em água, ele vai sofrer um processo de ionização. Vocês já sabem, depois do primeiro elemento químico aqui, ó, vai quebrar, porque a ideia é quebrar essas ligações no processo de ionização. O hidrogênio perde o seu elétron, fica positivo, isso. Enquanto todo o restante ganha, né, esse elétron, é a parte eletronegativa da estrutura. Então, ó, o NO3
o NO3 aquoso, ele fica o quê? Negativo. Então, olha só, galerinha, que interessante. O positivo é um íon que eu classifico como cátion. E o negativo é um íon que eu classifico como ânion. Só que, ó, não é um ânion que contém oxigênio, então eu posso dar uma classificação especial. Eu posso chamar ele de oxiânion. Oxiânion. Então, ó, são dos oxiácidos que eu consigo encontrar o oxiânion. Beleza? Então, todo oxiácido que você colocar em contato com a água, ele se torna um oxiânion quando ele liberar a sua parte aniônica, tudo bem? Bom, galera, agora o que é importante a gente destacar? Esses ânions a gente já tinha estudado que eles mudam a nomenclatura. Os cátions, eles permanecem as mesmas coisas. Por exemplo, esse daqui continua sendo o cátion hidrogênio. Ele continua sendo o cátion hidrogênio. O cátion nunca altera a nomenclatura. Porém, o ânion, ele sofre uma mudança no seu nome quando ele está dissociado, quando ele está ionizado em água. Lembra? Por exemplo, esse daqui era o ácido clorídrico, não é o nome? Ó? Ácido clorídrico. E aí, olha só que interessante. Sempre que termina em hídrico, quando ele está na parte aniônica, eu tenho que adicionar o eto. Então, nesse caso aqui, esse seria qual ânion? Seria o ânion cloreto, porque ele é o cloro, só que como ele é um ânion agora, eu tenho que adicionar o eto. Então, ó, o cátion nunca altera o nome, continua sendo só que eu chamo de cátion hidrogênio, por exemplo, mas não muda, né? O nome continua sendo hidrogênio. Agora, o ânion, ele altera, eu precisei adicionar o eto. Então, dependendo da terminação que tem o ácido, eu preciso, então, fazer uma mudança para dar o nome para o meu oxiânion. Certo? Então, para isso nós temos uma tabelinha que fica lá na página 39 da apostila, ó, que é essa tabelinha aqui, ó, certo? Essa tabelinha aqui, ela explica muito bem como que nós fazemos essa terminação, certo? Sempre que no oxiácido, olha só, vou anotar aqui, certo? Sempre que no oxiácido termina com ico, ele passa a ser no oxiânion, ele passa a ser ato, na terminação, tudo bem? Toda vez que ele termina com oso, ele passa a ser ito, beleza? Galera, sabendo isso, fica super tranquilo fazer a nomenclatura. Quer ver? Vamos dar a nomenclatura desse aqui, ó, que nós chegamos. Esse daqui é um oxiânion, né? Esse aqui é um oxiânion. Para eu conseguir dar nome para ele, eu preciso ver como que era o nome dele lá no oxiácido. Bom, vocês já sabem, tem que aplicar a regrinha de inox para fazer a nomenclatura de um oxiácido. E para quem já sabe, né, sabe que o nome desse daqui é o ácido, vou abreviar aqui, nítrico. Esse aqui é o ácido nítrico. Então, ó, esse oxiânion tá vindo do ácido nítrico. A terminação dele tá sendo de quê? Ico, não é? Quando é ico, lá no oxiânion, ele passa a terminar com o quê? Ato. Então, esse aqui vai ser qual oxiânion? Nitrogênio com a terminação ato agora. Esse aqui passa a ser o oxiânion nitrato, beleza? Então, ó, é importante, esses oxiânions, eles sempre estarão presentes aí para a gente fazer a nomenclatura, tudo bem? Que nem, por exemplo, eu vou colocar aqui agora esse daqui, ó, H2CO3. Faz o processo de ionização. É um oxiácido? É um oxiácido. Então, ele vai liberar para nós um oxiânion, não vai? Quando eu coloco ele em água, lembra? Depois do primeiro elemento químico aqui, ó, quebra, faz o processo de ionização, separa essa ligação. Vai ficar o primeiro positivo, aquoso, mais todo o restante. O restante é quem? CO3, não é isso? CO3 também aquoso, não é? Agora, o que acontece? A gente precisa determinar algumas situações. Olha, escrita, quantas vezes eu peguei no pé de vocês em relação a isso daqui? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2? 2, não é? Então eu tenho que balancear, não posso deixar só com 1. Balanceamento a gente mexe no coeficiente, né? Então eu coloco um 2 aqui para ficar com 2 hidrogênios.
Só que esse 2 é como se ele multiplicasse a quantidade de cargas que eu tenho aqui no sistema, ó, tá vendo? Então aqui ficam 2 positivos, não é? Se eu tenho 2 positivos aqui, eu tenho que balancear isso daqui. Quando não tem nada, é porque tem 1. Então aqui, ó, é como se fosse uma vez o negativo, então eu teria uma carguinha negativa só. Então, para arrumar isso daqui, o que que eu faço? Coloco um 2 aqui também? Não, se eu colocar um 2 aqui também, eu quebro a estrutura. Por quê? Olhando aqui, ó, vamos imaginar como se fosse parênteses aqui. Vamos imaginar como se fosse parênteses, certo? Ó, aqui é como se eu tivesse 2 hidrogênios, não é? 2 hidrogênios. Mas e aqui, ó? E aqui? É como se eu tivesse quantos CO3? Quando não tem nada não é porque é 1? Quando não tem nada é porque é 1, não é? Então eu tenho 1 CO3. Se eu tenho 1 CO3, eu não posso colocar um 2 aqui, porque senão falaria que eu tinha 2 CO3. Não pode, não é? Então, para arrumar essa carguinha, eu só coloco um 2zinho aqui, indicando que eu tenho 2 cargas negativas, que é para não fugir da minha estrutura de origem. Tudo bem, galera? Bom, vamos lá. Essa daqui nem faz parte da aula de hoje, né? Porque a nossa aula de hoje é fazer a nomenclatura dos oxiânios. Bom, o que que eu preciso saber aqui? O que eu preciso saber é o seguinte, é um oxiânio que liberou aqui? É, não é? Porque é um sal que contém oxigênio, então é sim um oxiânio. E como que é a nomenclatura dele? Bom, depende. A nomenclatura do oxiânio depende de como era o nome do oxiácido que eu tinha, não é? Como que é o nome desse oxiácido aqui? Para quem aplica a regrinha de nomenclatura, tem uma videoaula só explicando como fazer a nomenclatura dos oxiácidos. Só vocês verem na sequência que eu já enviei para vocês. O nome desse ácido aqui é o ácido carbônico. Bom, se esse aqui é o ácido carbônico, como que fica o nome do meu oxi-ânion aqui? É só você pegar aqui, não é? Ó, quando termina com ico, ó, carbônico termina com ico, não é? Quando termina com ico, lá no oxiânio, passa a ser ato. Então, esse aqui é o quê? Carbono com ato. Essa terminação, ela diz respeito ao oxigênio. Carbono com ato vai ficar como? Carborato? Não, né? Vai ficar o ânion carbonato. Ó, carbonato. É a junção de carbono com ato. Carbonato. Beleza? Tudo bem? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui? Bom, eu quero colocar aqui, ó, por exemplo, agora o H2SO3, ó, o H2SO3. Como que ficaria o H2SO3? Você coloca ele em água, vai fazer o processo de ionização, você já sabe, né? Depois do primeiro aqui, ó, quebrou. Como aqui tem 2 hidrogênios, já vou colocar direto, ó, 2H+, aquoso. Mas o que sobra é quem? SO3. Está em água, tá aquoso, não é? Como aqui tem 2 positivo, eu coloco uma carguinha aqui para consertar isso daí, beleza? Liberou um oxiácido, um oxiácido, perdão, então logo liberou um oxiânio, não é? É um sal que contém oxigênio. Bom, agora é o seguinte, vamos lá, galera. Para eu dar nome para esse oxiânio, eu preciso saber qual é o nome do meu oxiácido, não é? Se eu não souber o nome do meu oxiácido, fica impossível dar o nome para o meu oxisal. Bom, vamos lá para o meu oxiânio. Como que é o nome desse oxiácido aqui, galera? Para quem faz a regrinha de nomenclatura, sabe que o nome desse ácido aqui é o ácido sulfuroso. Sulfuroso. Olha aí, galera. Sulfuroso. Se é sulfuroso, terminou com oso. O meu oxiânio depende da terminação do meu oxiácido. Olha aqui, ó. Toda vez que no oxiácido termina com oso, o oxiânio ele é ito. Então, ó, tem que juntar. O ito é como se fosse aqui do oxigênio. E o enxofre, que vem do latim, seu nome é derivado sulfur, não é? Enxofre no latim significa sulfur. Então eu tenho que dar um jeito de juntar sulfur com a terminação agora do oxiânio, que é ito. Então isso aqui vai ficar o ânion sulfito. O ânion sulfito. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, eu vou deixar alguns aqui para vocês treinarem, tá bom? A nomenclatura. Os que eu vou deixar aqui para vocês treinarem são o H2, o HNO2, certo?
o H2SO4 e o H3PO4. Vocês vão travar o vídeo e vocês vão tentar resolver, que na sequência eu vou dar a resposta. Obrigado, até a próxima.